Glória a Deus. Graça e paz. Queria convidar a todos a abrir as suas Bíblias no livro de Romano, capítulo número 12, versículo de número 15. Quem não tiver a Bíblia pode abrir no celular, porque nós ainda estamos sem o nosso telão. Tem alguém nos dando a honra da sua visita, primeira, segunda vez? Levante sua mão, não vou chamar aqui na frente não. Tem dois jovens lá. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para voltar mais vezes. A casa é do Pai, então a casa é nossa. Amém? Vou me apresentar, tem uns visitantes aí, o pessoal também das nossas redes sociais, do YouTube e do Facebook. Me chamo Rodrigo, faço parte do Ministério de Limpeza, Ministério de Intercessão, Ministério de Teatro e Dança. Sou casado com a Denise, aquela princesa que está lá atrás. I love you. Somos discipulados pelo pastor Johnny e pela pastora Renata, que não estão aqui hoje. Está lá na praia, curtindo a férias. Está assistindo? Paizão, mãe, amo vocês, estamos juntos. É uma honra ser discipulado por vocês. Vocês têm cuidado da minha família. E só, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tá? Romanos, capítulo 12, versículo de número 15. Vou falar da nossa cela Herdeiros da Promessa, todas as quinta-feiras. Nessa quinta-feira estava eu e meu mano Danilo no jet, só ministrando a palavra. Ministramos em dupla. Tá ligado? Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. O 16 também. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, não desmerecendo a oração do pastor Edson, não desmerecendo a oração também do pessoal da intercessão, que eu pedi oração lá no grupo, porque falar para vocês, irmão, quando a gente vem trazer uma palavra, é algo muito forte da parte de Deus. Amém? Eu quero orar pela minha e pela tua vida. Espírito Santo, desde já, Pai, eu quero apresentar, Senhor, a cada coração aqui nessa noite. O Senhor, ó Pai, bem conhece cada um. O Senhor sabe, ó Pai, da necessidade, da dificuldade de cada um, Pai. Mas eu venho te pedir, ó Pai, assim como o Senhor ministrou no meu coração, Pai, que o Senhor venha ministrar, Senhor, no coração de cada um que aqui se encontra. Aqueles, ó Pai, que entraram aqui nessa noite, ó Pai, desacreditados. Aqueles que entraram aqui nessa noite, ó Pai, com expectativa, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para fazer, ó Pai. Que a necessidade deles, ó Pai, venha a ser suprida. Que aqueles, ó Pai, que entraram aqui, ó Pai, com seu coração quebrado, contrito, ó Pai, que não venha sair daqui da mesma forma, mas venha sair daqui, ó Pai, renovado pela Tua palavra, renovado pelo Teu Espírito, ó Pai. É o que eu te peço nessa noite, ó Pai. Usa a minha vida, ó Pai, humildemente, ó Pai. É isso que eu te peço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você olhasse a sua volta. Olha a sua volta, não olha aqui para mim na frente, olha a sua volta. Comece a olhar a sua volta. O que que você vê? Você vê pessoas, você vê um ambiente, você vê famílias. E tudo isso são detalhes. E assim como eu postei no meu status, o tema dessa noite que eu quero deixar para o meu e para o teu coração é que Jesus é o grande detalhista. Jesus, ele percebia os detalhes, as necessidades daquele povo que ia até Jesus buscando algo. E assim como Jesus, ele foi um grande detalhista,
e Ele deixou um legado para mim e para você, é que eu e você continue esse legado de detalhes. Se você não repara, comece a reparar nos detalhes que Deus tem colocado à sua volta. Comece a reparar os detalhes das pessoas que têm se achegado até a sua pessoa. Jesus, ele estava com aquela multidão, efetuando vários milagres, efetuando seus prodígios, as suas maravilhas. Só que Jesus, em todo o caminho, ele sempre estava atento aos detalhes. Jesus, ele estava caminhando para algum milagre, e sempre tinha alguém que chamava a atenção de Jesus, porque ele estava sempre ligado aos detalhes. Jesus, ele caminhava e a multidão sempre atrás de Jesus, porque Jesus efetuava grandes coisas, Ju. Jesus, ele estava naquela época para curar, para amar, para libertar o povo. Jesus, ele vinha caminhando e o povo queria, porque queria chegar até Jesus. E era difícil chegar até Jesus. Não era fácil. Hoje, é fácil chegar até Jesus. O véu, ele foi rasgado de cima a baixo, quando Jesus na cruz falou, está consumado. E nós temos esse livre acesso. Eu e você temos o livre acesso de acessar o coração de Jesus, através do Espírito Santo, Felipe. Jesus, ele deixou, Rafa, essa ferramenta, essa chave para nós, chamado Espírito Santo, a pessoa mais importante das nossas vidas, para que nós pudéssemos se achegar a Ele, Mateus. Jesus, ele caminhava, ele estava ali fazendo os seus milagres, fazendo os seus sinais, libertando pessoas, só que sempre atento aos detalhes. Um dos maiores detalhes que eu hoje fui ministrado muito, e eu não me canso de falar desse detalhe, era daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Jesus, Rafa, ele não estava indo até a mulher do fluxo de sangue. Ele estava indo suprir outra necessidade. E aquela mulher, quando ela escutou que Jesus ia passar por aquele lugar, ela sentiu uma necessidade de ir até Jesus. E as pessoas têm procurado em mim, em você, isso que Jesus faz. E nós temos vivido um tempo restaurador, um tempo de restituição, que pessoas têm sido restituídas de uma grande forma, que pessoas têm sido restituídas de uma maneira que a gente não entende, mas tem sido através de mim e de você. Às vezes eu e você não entendemos o propósito de Deus. Às vezes nós não entendemos aquilo que Deus pode fazer através de nós. Só que Jesus usou um detalhe para alcançar o meu e o seu coração. E através de mim e de você, Jesus, ele tem alcançado outros corações. Aquela mulher, ela sentiu a necessidade de tão somente tocar nas vestes de Jesus. Jesus estava passando e a multidão apertando. E aquela mulher já com aquele problema há muito tempo, há 12 anos, para ser mais exato, que a Bíblia fala. Eu preciso tocar as vestes de Jesus. Se eu tão somente tocar. Olha o detalhe. Aquela mulher, ela não falou, se eu simplesmente ouvir a voz de Jesus, se eu simplesmente, ter um contato com Jesus, eu serei curada. Não. Ela foi no mínimo detalhe. Um pequeno detalhe para aquela mulher foi algo muito grande que mudou a vida dela. Ela tinha gastado todos os seus recursos. Agora você imagina uma pessoa 12 anos gastando os seus recursos.
Vamos supor que era uma pessoa de uma situação financeira boa. Porque 12 anos gastando recursos, 12 anos, corria de médico em médico, e nada do seu problema ser resolvido. E aquela mulher, Renan, ela ouviu sobre Jesus, e ela creu no coração dela. Ela creu no coração dela que se ela tão somente tocasse a orla da sua veste, ela seria curada. E eu fico imaginando aquela mulher se arrastando, sem poder, sabe, correr, sem poder fazer nada, ela se arrastava para chegar até Jesus. E nós não precisamos se arrastar, só basta simplesmente dobrar o nosso joelho, ou simplesmente fechar os nossos olhos aonde for que a gente esteja. Jesus vai estar conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior detalhe para que nós prossigamos a fazer o que Jesus deixou. Não é por mim, não é por ninguém, é por Jesus. Só que nós ficamos felizes quando Deus opera os seus milagres. Porque Jesus, ele é tão detalhista que até hoje ele tem curado através da minha e da tua vida. Às vezes você vem para a igreja e você fala, não, minha oração não é tão importante. Ei, não foi a oração do pastor Edson, não foi a oração do Ministério de Intercessão, foi a oração de uma igreja que clamou, que abraçou a causa. Para mim, para você era um detalhe pequeno, mas para ele era um detalhe muito grande, mas nós abraçamos a causa. Nós precisamos entender o real propósito dos detalhes de Jesus. Porque quando Jesus, ele parte, ele fala para os seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus, Danilo, sabia que os discípulos ainda não estavam prontos para fazer os grandes feitos como ele tinha feito. Só que Jesus, ele deixou bem claro, obras maiores vocês farão. Maiores. E os discípulos, quando foram tomados por aquele poder, quando eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo, e começaram a fazer a obra, ganharam multidões de almas, a sombra dos discípulos curava, a ousadia que aqueles discípulos tinham, era um detalhe que Jesus tinha implantado no coração deles. E esse detalhe, ele tem se estendido de geração em geração. Porque o maior detalhe da nossa criação foi no coração do Pai. O maior detalhe. Quando o Pai chega até o Filho, até o Espírito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que o detalhe já estava no coração dele. O sopro da vida. E ele forma o homem. E sopra. E o homem, por muitas das vezes, se corrompeu com tudo o que veio acontecendo. Jesus acabou com a... Deus acabou com a humanidade no dilúvio. Só que não era aquilo que Deus queria. Deus, ele queria trabalhar nos detalhes para que, através de Jesus, nós tivéssemos uma eterna comunhão com Ele. O pecado veio corrompendo a criação do homem. Aí no livro de João, no capítulo de número 3, versículo 16, que é o coração da Bíblia,
que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho não veio para julgar o mundo, veio para amar. O que podia julgar, escolheu amar. E hoje nós temos o privilégio de poder amar, e muitas das vezes julgamos. Podemos e temos esse privilégio de amar. É claro que a gente não vai ter coragem de se entregar numa cruz por vidas. Só que o que você tem sacrificado por alguém? Entenda algo no seu coração. Você não precisa sacrificar muita coisa. Simplesmente 1 minuto para mandar uma mensagem. Simplesmente um abraço. Às vezes pessoas vêm aqui machucadas. E saem daqui machucadas, porque eu guardo o meu abraço para mim. Vou guardar o meu abraço para minha esposa. Não. O meu abraço para minha esposa é lá em casa. É nos momentos que eu estou com ela. Só que aqui na igreja eu tenho que estar com os braços estendidos para alguém. Jesus ele estendeu o braço naquela cruz para alcançar aqueles 2 que estavam do lado dele. Mas simplesmente um reconheceu Renan. O braço estava estendido para os 2. Só um entendeu o detalhe. E o pequeno detalhe que aquele ladrão entendeu, levou ele para desfrutar, ser a primeira pessoa a pisar no paraíso. Nós precisamos ser grandes detalhistas, assim como Jesus foi. É os mínimos detalhes. Os mínimos. Quando aquela multidão sentia fome, os discípulos chegam até Jesus. Mestre, como vamos alimentar todas essas pessoas? O detalhe do pão e do peixe era pequeno, mas para Jesus se tornou um grande detalhe. Torno a repetir, o pouco que você acha que é para você, quando você entrega na mão de Jesus, se torna muito para alguém. Pense que tem pessoas precisando do pouco que você pode dar. Quem foi que ministrou, que falou da banana, que joga a casca, vê outra pessoa e pega? Foi o pastor, né? Pastor Ademar. Imagina a situação. Estou lá, descasca a banana, como, joga a casca. Aí de repente vem alguém, pega a casca. Ou às vezes aquela comida que eu não dou valor. Azedou, joga no lixo. Aí chega lá, alguém vai fuçar aquele lixo, comer aquela comida azeda. Que eu e você não valorizou. Isso é pouco para mim. Só que esse pouco para você já pensou se for pouco? O tanto de pouco que pode se tornar muito para alguém? Fique atento aos pequenos detalhes. Talvez do começo do culto até aqui, você ficou totalmente desligado. Não reparou nos pequenos detalhes. Como você vai querer viver algo grande se você não reparar o pequeno que Deus tem colocado à tua frente? Olha ao teu redor. Olha os detalhes da glória de Deus neste lugar. Essa pessoa que está sentada ao teu lado, ela é um detalhe da glória de Deus aqui na terra. Eu e você
nós somos o grande detalhe de Jesus. Porque Ele fez de tudo para alcançar o meu e o seu coração. Rodrigo, mas eu não sei falar com ninguém. Abrace. Rodrigo, eu não sei pregar. A sua vida vai pregar por você. Falei com um jovem do meu serviço por esses dias. Mandei até o link para ele, não sei nem se ele vai estar assistindo. Ele passou por um problema e ele veio até mim. A gente conversou. Eu falei para ele, cara, respeita o processo do tempo. Respeita. E o tempo, ele é só um detalhe na nossa vida. Eu falei para ele, cara, respeita o processo do tempo. Acalma seu coração. Não fica com essas coisas na sua mente. E quando foi no outro dia, ele me mandou uma mensagem: ô irmão, aconteceu isso, tal. E eu fiquei feliz, porque a gente tem que se alegrar com as boas notícias das pessoas. Temos que se alegrar, não podemos, às vezes, desmerecer, não. Às vezes o que é pouco para nós, para aquela pessoa é algo muito grande. Nós temos que respeitar os processos. Não adianta. O meu processo não tem como o Renan viver. Não tem como o Renan viver o processo do William. Não tem como o William viver o processo da Dai, que não ia aguentar porque ela está grávida. Magrela ia ficar como? Na hora de pôr os fios para fora, às vezes ia subir tudo na careca. Não tem como. São processos. Só que em todo processo, Deus trabalha nos detalhes. Às vezes até hoje no seu processo você não tem visto os detalhes. Só que nessa noite saia daqui reparando nos detalhes que Deus colocou para você. Comece a enxergar com outros olhos. Comece a aproveitar os detalhes que Jesus tem colocado para mim e para você. Que nós possamos viver um novo tempo, um tempo de restituição. Não, tipo assim, o irmão lá já voltou. Ei. Para com isso, abrace, ame. O único que podia julgar resolveu amar. Quem somos nós perto de Jesus? Temos que entender que o lugar mais alto que nós vamos chegar é nos pés dele. Porque se subir um pouquinho, misericórdia. Fazendo pouco, a gente já acha que somos os maiores. Nós temos que aproveitar as pequenas oportunidades, como foi lido aqui no texto. Está aqui, ó. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Eu queria convidar já o pessoal do louvor para ir adiantando. Jesus, Ele está aqui nessa noite. Qual é o detalhe que você tem para mostrar para Jesus nessa noite? O grande detalhista, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele vai buscar o detalhe do teu coração. Feche seus olhos.
No seu coração eu quero que você peça algo para Jesus nessa noite. Seja ousado no seu pedido. Não peça algo para você, peça algo que você vai fazer em prol a alguém. Peça para Jesus, mas seja ousado nesse pedido. Porque Ele vai trabalhar nos mínimos detalhes. Nos mínimos, nos pequenos. O maior detalhe foi feito na nossa criação, que é ser gerado no coração do Pai. E o coração do Pai, Ele está batendo por mim e por você nessa noite. Porque nós somos essa geração eleita para viver um novo tempo. Deus não precisa me usar se você sentir no seu coração de você sair do seu lugar e abraçar alguém. Seja ousado nisso. Se mova de compaixão por alguém nessa noite. Porque alguém aqui nessa noite entrou precisando do seu abraço. Não é coisa da sua cabeça. Você falou com você, é coisa da minha cabeça. Deus está mandando eu te dizer.